Foi fraco, você pode fazer melhor? Quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Quem está feliz aqui nessa noite? Você pode dar um glória bem forte para Jesus aí? Aleluia! Na presença do nosso Deus não existe espaço para tristeza. Que se alegre nessa noite, porque o Senhor, Ele já se faz presente aqui em nosso meio, amém? Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao pastor da igreja, aos demais obreiros, ao diácono Gleidson, que foi o instrumento pelo qual me veio o convite para estar ministrando a palavra nessa noite, a cooperadora Jéssica, que é dirigente do conjunto Umatemp, e eu quero aqui parabenizar os jovens nessa noite, porque, irmãos, é algo maravilhoso nos dias de hoje nós vermos jovens firmes na presença do Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, e nós vemos aí os últimos acontecimentos, tantos jovens que perderam a vida porque tiveram escolhas ruins na sua trajetória. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês escolheram, vocês decidiram a melhor escolha, que está na casa do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando vocês. Quero também, estou muito feliz aqui por ver alguns rostos aqui conhecidos, a cantora Samara, o cantor César, o evangelista Augusto, que esteve ali ministrando a palavra do Senhor em nossa igreja ontem. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, amém? Irmãos, já quero aqui pedir desculpas se por acaso a minha voz falhar. Desde domingo passado eu estava com a garganta um pouco inflamada, resfriado, mas eu coloquei nas mãos de Deus e foi permissão dele estar aqui juntamente com os irmãos essa noite, amém? Glória a Deus. Mas se falhar, me perdoe em nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor Jesus no tema que a mim foi indicado, escolhido pela mocidade, lá no livro de Daniel, capítulo 1. Trago também a todos aqui a paz em nome do pastor Rogaciano, amém? Amém! Glória a Deus. Daniel, capítulo de número 1. E é claro, não poderia deixar de fazer menção aqui pela Força Jovem, Missão e Vida, em nome de Jesus. Deus abençoe também a todos. Glória a Deus. Daniel, capítulo 1. A partir do verso de número 5. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Você pode baixar a sua cabeça nessa noite em nome de Jesus. Grandioso Deus eterno, Pai, já queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite, Pai. Eis-me aqui, Senhor, apenas como uma porta-voz, Pai. Fala através de mim aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Senhor. E que a tua palavra ela venha nos fortalecer nessa noite, na tua presença. É o que nós te clamamos, te pedimos e já te agradecemos. E todos digam amém. Amém. Irmãos, é uma história bastante conhecida, né? O livro de Daniel ele foi escrito no tempo em que o povo judeu estava sendo perseguido. E o livro de Daniel ele é dividido em 2 partes. A primeira parte mostra a trajetória de Daniel e seus companheiros que foram levados cativos à Babilônia e que decidiram não se contaminar com o sistema da Babilônia. A segunda parte do livro de Daniel fala sobre as visões que ele tinha,
que eram referentes ao império, que aparecia e desaparecia. Mas essas visões deixavam claro que a vitória final pertencia ao povo judeu, pertencia ao povo de Deus. Mas, como o tema escolhido e a mim incumbido falar nessa noite, nós vamos ficar aqui com a primeira parte que fala acerca de Daniel e os seus companheiros que foram levados cativos para a Babilônia. Veja, Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram jovens de Deus, mas eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas aqueles jovens, eles carregavam consigo a ousadia de não se contaminar com o sistema que predominava dentro da Babilônia. O rei, ele disse o seguinte: ele disse ao chefe dos eunucos que trouxessem algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, para que eles aprendessem cerca de 3 anos para servirem diante do rei. E entre aqueles jovens foram escolhidos Daniel e os seus 3 companheiros. E foi determinado pelo rei que eles se alimentassem da porção do manjar real e do vinho que o rei bebia. Mas aqueles jovens, eles disseram no seu coração: nós não vamos nos contaminar com o manjar do rei. Nós não vamos nos contaminar com o vinho do rei. Sabe por quê? Escuta, eles estavam na Babilônia, mas eles não eram da Babilônia. Existe uma diferença em estar e ser. Estar é algo temporário, é algo passageiro. Nós estamos aqui nesse momento. Daqui a mais ou menos 1 hora e meia nós estaremos em casa. Estar é algo passageiro, mas ser é algo definitivo. Eles estavam na Babilônia, mas eles serviam ao Deus de Israel. E eles escolheram ser fiéis ao Deus de Israel. Irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E é por isso que nós tomamos a iniciativa de não nos dobrarmos, de não nos prostrarmos diante do sistema desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós pertencemos ao reino celestial. Nós pertencemos ao reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, Ele se maravilhou com a atitude daqueles jovens, de não se contaminarem com o sistema da Babilônia. E o nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que honram o nome dEle, para aqueles que permanecem sendo honestos e fiéis a Ele. E Deus já estava trabalhando nos bastidores. Eles acharam graça diante dos eunucos e dispenseiros. E Daniel olhou para eles e disse: olha, nós não queremos nos contaminar, nós não queremos nos alimentar do que o rei ordenou. Não precisa servir a nós a porção do manjar do rei, não. Não precisa nos servir do vinho do rei. Traz legumes para nós comermos, traz água para nós bebermos. E o dispenseiro ficou com medo, não, porque o rei ordenou que fosse de tal forma. E ele disse: faz o seguinte, faz um teste conosco, durante 10 dias, nos sirva de legumes e nos dê de beber de água. E no final de 10 dias, você vai fazer a comparação de nós que estamos nos alimentando de legumes e água e daqueles que estão se alimentando do manjar do rei. E você vai ver a diferença. E assim o dispenseiro fez. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele se responsabiliza pelos seus. Coloque no seu
mundo, não se corromper diante da corrupção do mundo. E você vai ver que Deus ele vai trabalhar nos bastidores. Aleluia! Aleluia! Mas, irmãos, o mundo, o inimigo das nossas almas, ele tenta nos atrair de diversas formas para que nós venhamos nos afastar da presença de Deus. Ele tenta nos atrair, seduzir o cristão de tantas formas para tentar nos corromper o nosso coração. Aí eu faço uma pergunta para você. Imagina agora, está ali diante deles o que eles pediram, que era legume e água, e estava do outro lado a poção que o rei determinou e vinho. Ao olho humano e ao paladar humano, qual daqueles dois estavam mais satisfatórios? Qual daqueles dois dava água na boca? Será que era legume com água? Não. Com certeza, à vista humana e ao paladar humano, o manjar do rei era mais saboroso. Mas aqueles jovens, eles abriram mão. Eles renunciaram. Sabe o que é que falta nos dias de hoje? Renúncia. Porque a Bíblia diz, olha, há caminhos que aos olhos do homem são perfeitos, mas o final deles é de morte. O mundo oferece coisas boas, mas são passageiras. O fim é de morte, é para tragar a tua alma no final. Mas o que Deus oferece é eterno. E eu sei que aqui tem um povo que não se ilude mais com as coisas desse mundo, nem com o manjar desse mundo. Mas existe aqui um povo que se alimenta da palavra de Deus e o que vem e se alimenta do maná do céu. Aleluia! Glória a Deus! No final dos 10 dias, o dispenseiro trouxe aqueles jovens e ele fez a comparação. E aqueles 4 jovens que se alimentavam de legumes e água, eles estavam mais formosos, eles estavam mais gordos, eles estavam mais bonitos. Aí eu pergunto a você: aquilo era efeito do legume? Era efeito da água? Não. Aquilo é feito do brilho de Deus na vida deles. Aquilo era fruto da obediência à palavra de Deus. Você quer fazer a diferença dessa geração? Você quer fazer a diferença? Ei, renuncia às coisas do mundo e mantenha a tua fidelidade para com Deus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, no final dos 3 anos que o rei havia determinado, ele colocou aqueles jovens para escolher os que iriam trabalhar diante dele. E não se achou homens mais bonitos, homens mais formosos, homens mais inteligentes, homens mais sábios do que Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E aqui, no verso de número 20, diz assim: e em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios e doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. E aqueles 4 foram escolhidos para estar diante do rei. Sabe o que é isso? Era Deus exaltando aqueles 4 jovens diante de toda a Babilônia. Havia muito caminho para percorrer, havia muito percurso ainda, mas Deus já estava começando o seu propósito na vida daqueles 4 jovens. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Irmãos, sabe por que Deus ele fazia com
com que aqueles 4 jovens fossem a diferença no meio da Babilônia é porque eles tinham algo diferente na vida deles. Glória. É porque eles tinham a presença de Deus na vida deles. Olha o irmão da sala dessa noite e diz assim: irmão, sabe o que é que faz diferença em nossas vidas? É a presença de Deus. Sem a presença nós somos como qualquer um. A presença de Deus faz toda a diferença em nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele era um jovem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele estava em terra estranha, mas ele continuava com tudo aquilo que ele aprendeu na casa dos seus pais, com tudo aquilo que ele aprendeu na casa de Israel. Ele continuava com os mesmos valores. A história de Daniel foi marcada porque ele era um jovem de oração. Você quer ser marcado nessa geração? Você quer fazer a diferença nessa geração? Seja uma igreja baseada na oração. Aleluia. Imagina um casamento. O homem e a esposa que moram na mesma casa, mas eles não se comunicam. Aí eu pergunto: esse casamento ele vai prosperar? Por que ele vai prosperar? Porque não tem comunicação, porque não tem diálogo. Pai para com o filho, porque tantos filhos estão perdidos hoje, tantos jovens perdidos. É porque não se comunicam com os pais, não tem diálogo dentro da casa. Aí não prosperam, estão perdidos. Da mesma forma é a nossa relação com Deus. Tem que haver diálogo. E como é que o crente se comunica com Deus? É através da oração. A nossa comunicação com Deus é baseada na oração. Mas o que acontece? O inimigo sabe disso. E a Bíblia diz que o papel dele é o quê? Matar, roubar e destruir. E é por isso que hoje em dia, irmãos, nós temos tantas distrações aí no mundo que tentam nos impedir de orar, de ler a palavra. A tecnologia está aumentando. Nós vemos tantos aí que passam horas e horas nas redes sociais. O avanço da tecnologia é para facilitar a vida do homem. É uma bênção para quem sabe usar, para quem usa com moderação. Quantos jovens hoje, quantas pessoas hoje passam a madrugada em Facebook, em WhatsApp, em Instagram, em rede social? Mas eu pergunto: e quando vai orar? Será que isso aqui não tomou o tempo de Deus na tua vida? O tempo de buscar a presença de Deus? O tempo de dobrar o teu joelho? Para estar na internet não dá sono. Mas quando dobra o joelho, a primeira coisa que dá é sono. O que é isso? É distração do inimigo para impedir a igreja de orar. Porque a igreja só cresce, só prospera quando ela ora. Aleluia, meu Deus. Daniel era um jovem de oração. E aqui no capítulo 2, no decorrer da sua história, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele se perturbou com aquele sonho. Ele chamou os magos, os astrólogos, os sábios do reino, mas ninguém conseguia discernir o sonho que ele teve. Ninguém conseguia interpretar o sonho que ele teve. E ele chamou, ele se revoltou. E ele disse: olha, vocês, o ofício de vocês, sábios, é esse. É me servir com isso. Mas nem isso vocês estão dando conta. Ninguém conseguiu interpretar o sonho que eu tive. Mas sabe o que vai acontecer a todos vocês? Porque esse é o ofício de vocês. Se vocês não estão cumprindo o ofício, de quem vocês me servem? Se ninguém revelar o meu sonho, eu vou matar todos os sábios do reino, todos os magos do reino, todos os astrólogos do reino. E todo o povo se perturbou. E essa sentença de morte, ela se estendia a Daniel
e aos seus 3 companheiros. Por quê? Porque eles agora estavam entre os sábios do reino. E estava aquele alvoroço no reino, porque ninguém conseguia interpretar o sonho do reino. E quando aquilo chegou aos ouvidos de Daniel, sabe o que Daniel fez? Aqui, capítulo 2, verso número 17. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo. Veja, enquanto todos os sábios, todos os magos estavam perturbados, Daniel, quando ouviu aquilo, ele pediu ao rei mais um tempo. Ele disse: rei, me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo, porque eu vou trazer a resposta para você. Mas antes eu tenho que fazer algo. Sabe o que ele vai fazer? A Bíblia diz aqui que ele se recolheu à sua casa. Ele juntou os 3 companheiros e disse: olha, esse negócio não é para nós. Vamos pedir a Deus para que reverte o negócio. Irmãos, veja, todos no reino estavam desesperados. Mas Daniel calmamente fez o quê? Se recolheu na sua casa, juntou os amigos e foi fazer o quê? Orar. Ele não se preocupou, ele não se perturbou. Sabe por quê? Porque a oração ela traz segurança em meio à insegurança. Aleluia! Ei, quando as coisas fugirem do controle, quando você pensar que está tudo perdido, não se desespere, se recolhe no teu quarto e vá orar, que Deus ele vai te dar a resposta. Olha para o irmão da sala mais uma vez, diga assim: irmão, diga irmão, você quer a resposta? Vá orar, não se desespere não, vá buscar a face de Deus, vá buscar a face de papai, porque ele tem resposta para você. Sem oração não tem segurança. Obrigado. A Bíblia me faz lembrar do rei Josafá lá no Velho Testamento. Quando ele ouviu a notícia de que os moabitas vinham em ataque ao seu povo, a Bíblia diz que Josafá ele temeu. E olha que o exército de Josafá era estimado em mais ou menos 1.160.000 soldados. Era um exército grande, mas ele não confiou na força do braço do exército. Ele não confiava nas próprias forças. E ele temeu. Ele se sentiu inseguro. Sabe o que ele vai fazer? Ele juntou todo o Judá e eles foram buscar a face de Deus. Ele disse: olha, vamos consagrar, vamos jejuar, vamos buscar a Deus até obter uma resposta da parte dele. Ei, e foi assim que Deus deu vitória a Josafá. Quer ter vitória? Busque a face de Deus. Quer ter sucesso? Busque a presença de Deus. A nossa vida tem que ser baseada através da oração. Aleluia! Glória, A palavra de Deus diz uma coisa: a oração de um justo pode muito em seus. Mais uma vez, a palavra de um justo pode muito em seus. Daniel sabia disso. Aí ele pensou o quê? Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina se eu orar com os meus amigos. Quanto mais oração, mais poder. Se ele sozinho orasse e obter resposta da parte de Deus, imagina os 4 juntos. Aí disseram, meus companheiros, vim me ajudar em oração. Nós precisamos buscar a Deus juntos. Aleluia. Que momento da nossa vida, irmão, que o fardo é tão pesado, a cruz é tão pesada, que nós precisamos compartilhar com alguém. Mas é qualquer um? Não. Durante a nossa vida nós fazemos vários relacionamentos de amizade. Nós temos amizades de
infância, que cresceram na nossa rua, na nossa comunidade. Nós temos amizade na escola que nós construímos. Nós temos amizade no trabalho. Em qualquer área pública nós fazemos um elo de amizade. Mas sabe qual é o melhor tipo de amigo? É o parceiro de oração. O melhor tipo de amigo é aquele que ora com você, é aquele que se alegra com você, é aquele que chora com você. Porque a Bíblia diz assim: olha, chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram. Tem que ter essa parceria. Então não é qualquer um que você vai contar os seus problemas para orar com você, não. Você vai procurar os parceiros de oração. Olha a pergunta só mais uma vez. Olha com carinho para ele assim: irmão, seja meu parceiro de oração. Ore pela minha vida, que eu oro pela tua vida. E a nossa oração conjunta vai surtir um efeito grandioso. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. E é claro, irmãos, que Deus deu resposta a eles. Deus revelou a Daniel a interpretação daquele sonho. Imediatamente ele se levantou. Ele glorificou a Deus, porque nada está oculto aos olhos do Altíssimo, nada está encoberto diante dele. Não há nada no meio das trevas que ele não possa trazer para a sua maravilhosa luz. Não há nada que ele não possa revelar. E Daniel chega diante do rei e diz assim: rei, eu não consegui interpretar, mas o Deus a quem eu sirvo me revelou aquele negócio. O Deus a quem eu sirvo me revelou sobre este negócio. Ele não tomou para ele a glória, porque era só instrumento. Ele era só um instrumento. A glória era para Deus que revelou a ele. O nome do Senhor foi glorificado ali. Sabe o que aconteceu com Daniel? O rei Nabucodonosor levantou ele como governador na província da Babilônia. Irmãos, Deus permite certas coisas. Veja, Daniel, juntamente com os 3 amigos, estavam naquela sentença de morte de todos os sábios do reino. Estavam sentenciados a morrer. Mas Deus criou a situação para quê? Para que eles fossem orar e buscar a face de Deus. Você está entendendo? Tem momento na nossa vida que Deus ele aperta as coisas. Deus ele permite que muitas vezes nós venhamos passar por certos apertos na vida. Tudo é permissão dele. Mas sabe por que ele permite? Para você voltar a orar como antes. Para você voltar a buscá-lo como antes. Para você ler a palavra como antes. Porque tem momento que a coisa está indo tão bem que às vezes então, às vezes esquece de orar hoje. Aí não, estou cumprindo Deus, estou cansado, amanhã eu oro. Não. Aí eu espera aí, eu não quero você assim. Deixa eu apertar um pouquinho para você voltar a buscar a minha face. Porque eu não quero perder você. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eles têm uma vida baseada na oração. E veja, o nome do Senhor foi glorificado dentro da Babilônia por conta daqueles 4 jovens. E Daniel, ele foi exaltado. A palavra que diz aqui na minha Bíblia diz assim: ele foi engrandecido. Verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos presentes e colocou ele como governador na província da Babilônia. Sabe o que significa isso? É porque não importa o que você passe na vida, Deus ele sempre vai estar no controle e ele se responsabiliza por você. Basta você permanecer fiel. Aleluia. Mas e os outros 3 jovens? Daniel foi engrandecido, ficou lá no posto dele. Os 3 jovens, ao qual foram renomeados como Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam ali diante do rei.
certo dia, o rei Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro para sua glória. E ele disse assim: olha, junta as autoridades, todos os instrumentistas, e quando a banda tocar, quando os instrumentos soarem, todos devem se prostrar diante da minha estátua. Todos devem adorar os deuses babilônicos. E aquele que não adorar será lançado numa fornalha em chamas. E quando a banda tocou, todos se prostraram, menos 3, porque Daniel já não estava mais ali. Mas dentre aquele povo que estava prostrado, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permaneceram de pé. Eles não se acovardaram diante da afronta do rei Nabucodonosor. Eles permaneceram fiéis até o fim. Aleluia. Aí chegou alguém diante do rei Nabucodonosor e disse assim: olha, o senhor não disse que aquele que não se prostrar, o senhor vai lançar ele numa fornalha ardente? O rei disse: foi assim mesmo. E ele disse: olha, tem 3 jovens lá dentro que eles não se prostraram. Tem 3 jovens ali que eles não se dobraram. Imediatamente o rei mandou chamar. E o rei disse assim, ó, capítulo 3, verso número 14: falou Nabucodonosor e disse: é de propósito que vocês estão fazendo isso? É de propósito que vocês não estão se prostrando nem se dobrando? Será que vocês não ouviram que aqueles que não se prostrarem e adorarem a minha estátua serão lançados na fornalha de fogo ardente e vão perecer? E eles olharam para o rei Nabucodonosor e disseram assim: sobre este negócio nós não precisamos te responder, ó rei. O Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha, mas ainda, se Ele não quiser nos livrar, todavia nós vamos permanecer de pé. Se Ele quiser livrar, Ele é Deus. Se não livrar, Ele ainda é o nosso Deus. Em outras palavras, sabe o que eles estavam dizendo? Olha, rei, se a gente se prostrar dentro da tua estátua, nós vamos perder a presença de Deus, porque nós vamos estar cedendo ao sistema dos deuses da Babilônia. Se for para viver sem a presença de Deus, eu prefiro morrer queimado, mas eu não abro mão da presença do meu Salvador. Eu prefiro morrer do que viver sem a presença dele. Irmãos, a presença de Deus é o que nos mantém de pé. Abra mão de tudo